E aí galera, bom dia. Hoje eu vou aqui resolver com vocês a questão 14 da lista sobre o binômio de Newton. É uma questão muito bonita, justamente porque ela trabalha diversos conceitos. Então bora logo ler ela aqui. Da Mackenzie Paulo, os três primeiros coeficientes no desenvolvimento estão em progressão aritmética. Então, coisas importantes aqui. Ele fala sobre coeficientes. Então é muito importante a gente se prender naquilo que a questão pede e não ir além disso. Como a gente pode ver, ele só está falando de coeficiente. Logo, isso deve ser nosso foco deve estar nisso, nos coeficientes. E outra coisa que ele diz é que os três primeiros estão em progressão aritmética. Então é importante dar uma pequena relembrada lá em PA, né? Progressão aritmética, que diz que um primeiro termo somado a uma razão, vou falar que aqui é igual ao segundo termo, assim como o segundo termo somado a uma razão é igual ao terceiro termo, e assim por diante. Então, o AN mais uma razão Q vai ser igual ao AN mais 1. É sempre assim, ou seja, é uma sequência crescente ou decrescente de razão constante, é sempre Q. Então, é só para dar uma relembrada em PA aqui, tá? Acho que é tranquilo essa parte. Acho que essa parte é muito tranquila. Então, a gente só vai ter que aplicar os conceitos básicos aí. Então, a primeira coisa que a gente trabalha nesse tipo de questão é o termo geral. Então, eu vou escrever aqui, ó. Termo geral do desenvolvimento desse binômio aqui, ó. Bem? Como é o termo geral? Vamos escrever ele aqui, ó. E também ele pede aqui o valor de n, né? Não vamos esquecer disso, que n é o expoente do binômio. Então, vamos escrever aqui o termo geral. N sobre P vezes o primeiro termo, x ao quadrado, elevado a n menos P, vezes o segundo termo, que é 1 sobre 2x. Aí eu vou fazer algo aqui, que provavelmente vocês já sabem, né? Mas trabalhar com fração não é da hora. Então, a gente vai reescrever essa fração da seguinte forma. 2 elevado a menos 1 vezes x elevado a menos 1. Tudo bem? Acho que isso aqui vocês sabem. É só trocar, né? Em vez de ser uma fração, vocês invertem ela e o sinal do expoente fica negativo. Ele troca o sinal. Então, se eu tenho 1 sobre 2, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Foi o que eu fiz aqui nesse de cima. 1 sobre 2x é igual a 2 elevado a menos 1 vezes x elevado a menos 1. Utilizando essa lógica aqui, eu vou aplicar no termo geral, que é o segundo termo, que é todo esse carinha aqui, que está dentro do parêntese, é elevado a p. A gente consegue simplificar, então vai ficar da seguinte forma: esse 2 aqui, ó, ele é distribuído, certo? Distribuído nesses carinhas. Então vai ficar o seguinte, ó, x elevado a 2n menos 2p vezes 2 elevado a menos p vezes x elevado a menos p. Tudo bem? Eu só distribuir esse pzinho. É como se fosse uma distribuição, né, desse p dentro desses expoentes aqui que estão dentro do parêntese. Nesses expoentes que estão dentro do parêntese. Tá, eu vou parar aqui porque, vamos lá, a questão está falando sobre coeficientes. Então o que a gente tem que analisar são os coeficientes dos termos. Pensando nisso, a gente meio que descarta isso aqui, ó. A gente vai descartar esses carinhas aqui, justamente porque eles não são coeficientes, né? Nosso objetivo é tudo aquilo que não é x. Então, o que tem de x, ó,
descarta, joga fora, que a gente não vai precisar disso. Porque o que a gente está analisando são os coeficientes. Então, né, se a gente está analisando só os coeficientes, os coeficientes são esses carinhas aqui que eu deixei. O n sobre p, que é uma compressão, e o 2 elevado a menos p. Agora, o que a gente vai ter que analisar são o primeiro, o segundo e o terceiro coeficiente. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vamos analisar quem é o primeiro coeficiente. Vamos lá. Quem é o primeiro coeficiente? É o n sobre 0, correto? Quando o p vale 0. Então, fica n sobre 0 vezes 2 elevado a 0. Tudo bem? Só estou substituindo aqui, ó. Só estou substituindo. No lugar do p, eu vou colocar 0. E aí fica assim. Bom, n sobre 0 vai dar 1, né? Isso aqui, ó, vai dar 1. E isso aqui também vai dar 1. Logo, o resultado é 1. Beleza. Esse é o primeiro coeficiente, 1. Vamos analisar agora quem é o segundo. Então, ó, segundo coeficiente. Quem vai ser o nosso segundo coeficiente? Vai ser quando for igual a 1. Então vai ficar n sobre 1 vezes 2 elevado a menos 1. Não esqueça que é menos p aqui, ó. Aqui, ó, o 2 está elevado a menos p. Vai ficar menos 1. Beleza? Então, fazendo isso aqui, vai ficar o seguinte. Aplicando aqui a fórmula da combinação, né, que é n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, vai ficar da seguinte forma. Só colocar aqui logo. Assim, fica n fatorial sobre 1 fatorial, que multiplica n menos 1 fatorial. Só porque ali é a forma da combinação, que multiplica 2 elevado a menos 1, e é meio. Beleza? Tá, seguindo essa lógica, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Esse n aqui de cima, esse n fatorial, perdão, esse n fatorial, eu vou reescrever ele de outra forma, tá? Vou reescrever esse n fatorial aqui de outra forma. Como, Gustavo? Da seguinte maneira. Vou escrever ele como sendo n, que multiplica n menos 1 fatorial. Por que, Gustavo? Porque aí eu posso, ó, papar. Entendeu? Posso cancelar isso aqui. Gustavo, posso escrever isso aqui? Sim. Olha só, se eu tenho 3 fatorial, é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial. Ou seja, eu pego um número e multiplico o seu antecessor com fatorial. Foi o que eu apliquei, foi essa propriedade, né, que eu apliquei aqui no n fatorial daqui de cima, do numerador. Para eu poder dividir n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. Continuando, né, vai ficar n, multiplicando aqui, n vezes 1, n. 1 fatorial é 1. 1 vezes 2 é 2. Então pronto, isso aqui é o nosso segundo termo. Segundo coeficiente, perdão. Agora, analisar o terceiro, né, que é o último coeficiente. Bora lá, o meu terceiro coeficiente vai ser o n sobre 2. N sobre 2, que multiplica 2 elevado a menos 2. Seguindo a mesma lógica aí da forma da combinação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever o n fatorial daqui de cima como sendo n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. Vou puxar mais aqui. Pronto. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Esse numerador aqui nada mais é que o n fatorial, só que escrito de outra forma. Embaixo, continuando aqui a fórmula da combinação. Veja que até agora é só teoria, gente. Só teoria. Aplicação de fórmula e é isso.
cancela aqui, pá, pá. Aí não esquece, né, que está multiplicando por 2 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 quarto, certo? Dessa forma eu vou ficar com, escrever aqui, n que multiplica n menos 1, sobre, que 2 fatorial é 2, 2 vezes 4, 8, perfeito. Pronto. Esses caras aqui são os meus 3 coeficientes. E segundo o enunciado da questão, os 3 coeficientes estão em progressão aritmética. Significa que o primeiro somado a uma razão Q é igual ao segundo. E o segundo somado a uma razão Q é igual ao terceiro. Utilizando basicamente essa lógica, a gente vai trabalhar isso aqui para descobrir o valor de n. Como assim, Gustavo? Bem simples, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Se eu tenho o primeiro termo somado a uma razão, eu tenho o segundo termo. Se eu tenho o segundo termo somado a uma razão Q, o resultado é o terceiro termo. Isolando o Q nas duas expressões, eu tenho que o Q vai ser igual ao segundo menos o primeiro. E aqui embaixo, a razão Q vai ser igual ao terceiro termo menos o segundo termo. Dessa forma, como essas duas coisas são iguais, então eu posso igualar o A2 menos A1 com A3 menos A2, já que eles são iguais. Aplicando isso aqui nos coeficientes, a gente tem o seguinte, só apagar isso daqui, que eu acho que não vai servir pra gente, né? Bora lá. Deixa eu ver. Mexer um pouco, vou jogar pra cá, vou fazer aqui do outro lado. Vou fazer aqui do outro lado que eu acho que fica até melhor. Aqui, dividir, pra ficar da hora. Então, eu vou ter o seguinte, ó. O A3 menos o A2 é igual ao A2 menos o A1. Aplicando, né? Substituindo, vai ficar o seguinte. O A3, que é o N que multiplica N menos 1 sobre 8. Aqui, ó. Menos o A2, que é o N sobre 2. Tudo bem? Eu tô pegando aqui, ó. Terceiro, segundo, terceiro termo. Vai ser igual a o segundo termo, que também é N sobre 2, menos o primeiro, que é 1. Beleza, eu gosto de fazer isso aqui, eu não gosto muito de fração, então eu vou sumir com esses denominadores, multiplicando toda a equação por 8. Dessa forma, o 8 aqui, ó, vai ser cancelado. 8 dividido por 2 dá 4, então vai ter um 4 aqui. 8 dividido por 2 dá 4, vai ter um 4 aqui. E o 1 vai ser mais 1, vai ser 8, certo? Multipliquei toda a equação por 8, tudo bem? O que eu vou ter agora é o seguinte. Se eu aplicar distributivo aqui, ó, eu vou ter n ao quadrado menos n menos 4n igual a 4n menos 8. Então perceba que eu só fiz uma manipulação. Eu só peguei toda essa expressão que estava meio feia e multipliquei por 8 para assumir com esses denominadores aqui. De maneira que o 8 aqui se cancela. 8 dividido por 2 dá 4, por isso com 4 aqui. 8 dividido por 2 dá 4, mesma ideia. E aqui, 8 vezes 1 dá 8, próprio 8. Ficando assim a nossa expressão. A gente simplificar mais ainda, dá uma equaçãozinha de segundo grau, né? Menos n menos 4n menos 5n. Subtraindo 4n dos dois lados, eu vou ter menos 9n. E o 8 também, vou somar 8 dos dois lados. Dessa forma aqui. É só manipular, é só, né, falar com a maioria e joga pro outro lado. Pá! Desculpa, Cássio. Enfim. A gente chega nessa equaçãozinha de segundo grau. E é interessante que na equação de segundo grau a gente pode resolver
de maneiras diferentes, né? Como fatorando, a gente pode fatorar essa expressão, a gente pode fazer por fórmula de Bhaskara, pela equação por Bhaskara, né? Mas aqui, ó, como o coeficiente, o A, como ele vale 1, que é o que acompanha o N ao quadrado, é interessante fazer por soma e produto. Por quê? Porque a soma das vezes, x1 mais x2, é igual a menos b sobre a. E o produto entre as raízes, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Só que como o a vale 1, ele acaba saindo aqui da equação. Por isso que é interessante fazer soma e produto quando o a vale 1. Por quê? Porque a soma de dois números, tem que dar menos b. Se b vale 9, a soma tem que dar 9. E o produto entre esses dois números tem que dar c. E o c equivale a 8. Quais são esses dois números? Se você pensar um pouquinho, você vai chegar rapidamente que é o 1 e o 8. Tá bem? Porque 1 mais 8 dá 9 e 1 mais 8 dá 8. Significa que o n é igual a 1 e o n é igual a 2. Igual a 8. Só que, pense comigo, o n, lembrem lá que o n, né? O n nada mais é que o expoente do meu binômio. Ele está falando que esse binômio tem 3 coeficientes, pelo menos, né? Já ele está falando dos 3 primeiros. Então esse seu binômio tem que ter pelo menos 3 coeficientes. Logo, a resposta aqui sendo 1 não é viável, né? Porque quebra, né? Se o expoente desse binômio for 1, eu não vou ter 3 coeficientes. Não faz sentido. Dessa forma, a nossa resposta vai ser n igual a 8. Deixa eu marcar aqui. Já foi. É isso. Valeu aí.